Che Guevara era um intelectual e militante marxista que acreditava na luta armada como meio de derrubar governos considerados imperialistas e opressores. Ele estudou medicina na Universidade de Buenos Aires e, durante suas viagens pela América Latina, testemunhou a pobreza extrema e a exploração dos trabalhadores, o que moldou sua visão política. Em 1955, conheceu Fidel Castro no México e se juntou ao movimento 26 de Julho. Embarcou no iate Grama, com um pequeno grupo de revolucionários para iniciar uma luta armada contra a ditadura de Fulgêncio Batista, em Cuba. Liderou guerrilhas na Sierra Maestra e ajudou a derrubar Batista com a vitória da Revolução em 1959. Foi nomeado ministro da Indústria e presidente do Banco Nacional de Cuba. Defendeu políticas econômicas socialistas, incluindo a estatização de empresas e a reforma agrária. Representou Cuba em viagens diplomáticas à União Soviética, China e outros países socialistas. Após a Revolução Cubana, Che Guevara foi colocado no comando da prisão de La Cabaña, onde ocorreram julgamentos e execuções de pessoas ligadas ao regime de Fulgêncio Batista. Estima-se que entre 55 e 500 pessoas tenham sido fuziladas sob sua supervisão. Abandonou seus cargos em Cuba para liderar guerrilhas no Congo e depois na Bolívia. Na Bolívia, tentou organizar uma revolução socialista, mas encontrou pouca adesão popular e forte repressão do governo boliviano, apoiado pelos Estados Unidos. Como parte do governo cubano, Che Guevara apoiou a repressão contra dissidentes, incluindo censura à imprensa, perseguição de opositores políticos e prisões de críticos do regime. Documentos mostram que ele defendia métodos radicais para, segundo ele, purificar a sociedade cubana e eliminar qualquer resistência ao novo regime. Embora Che Guevara tenha saído de Cuba antes da criação das Unidades Militares de Ajuda à Produção, UMAP, que foram campos de trabalho forçado para dissidentes, homossexuais e religiosos, ele defendia a ideia de reeducação por meio do trabalho forçado. Em seus discursos, ele dizia que os opositores deveriam ser endireitados através do trabalho. Nos conflitos em que participou, Cuba, Congo e Bolívia, Guevara aplicava táticas violentas e não hesitava em executar aqueles que considerava traidores ou desertores. Há relatos de que ordenou pessoalmente a execução de alguns de seus próprios combatentes por indisciplina. Em suas próprias anotações, ele escreveu que o ódio é um fator de luta e que o revolucionário deve se tornar uma máquina de matar fria e eficaz. Che Guevara defendia uma sociedade comunista sem religião, o que resultou na perseguição de líderes religiosos e na repressão de práticas religiosas em Cuba. Os crimes atribuídos a Che Guevara dependem da perspectiva de quem analisa sua história. Para alguns, ele foi um revolucionário lutando contra a opressão. Para outros, um radical que usava a violência para impor sua ideologia. Foi capturado pelo exército boliviano em 8 de outubro de 1967, com a ajuda da CIA. Executado no dia seguinte, em 9 de outubro, na escola de La Higuera, Bolívia. Seu corpo foi enterrado em local desconhecido até ser encontrado e levado a Cuba em 1997. Para seus admiradores, Che Guevara foi um símbolo de resistência contra o imperialismo e um exemplo de dedicação à causa revolucionária. Para seus críticos, ele foi um extremista que usou a violência para impor suas ideias e participou de execuções de opositores políticos em Cuba. Sua imagem se tornou um ícone da cultura pop e um símbolo do idealismo revolucionário.